Salve nação e a polêmica no Flamengo. Tá numa parada dessa? Pode fazer isso. Aí você Vai ter que ser punido. Se tiver que acabar a carreira dele, vai acabar a paciência. Mas ele não foi julgado ainda. Agora, essas questões não são dos clubes, não é do West Ham United. Você vai ver o bate-boca e a treta que rolou com o Mauro César envolvendo a polêmica no Flamengo. Pô, como é que o Bruno Henrique, um cara que fez 100 gols com a camisa do Flamengo, um baita de um jogador, pode entrar numa parada dessa? Pode fazer isso. Aí você pega o Paquetá, que as Ilhas Paquetá ganharam 112 mil euros de 4 cartões amarelos. Aí, a verdade, como o Flamengo disse, tem a parada da... Eu não sei como é que fala a primeira coisa, se quem souber aí, da inocência, né? Presunção É a presunção da inocência. Eles não são culpados. Como ninguém é culpado antes do juiz, antes do ministério, antes das pessoas serem... Mas olha que vergonha. E aí, sabe o que acontece? Vem em cima de ex-jogador. Aí os jornalistas de hoje, que é contra ex-jogador que comenta como eu sou responsável pelas coisas. Isso não é burrice. O que ele fez foi uma coisa criminal. E se for provado, não formada. Não é a Band que tem, não, hein? O cara que fez isso, ele nunca mais pode jogar futebol. Nunca mais. Tem que ser banido. Banido. O caso do Bruno Henrique é esse. Ele deveria ter sido julgado. Se for comprovado que ele foi responsável e participou, ele tem que ser punido. Se tiver que acabar a carreira dele, vai acabar a paciência. Mas ele não foi julgado ainda. Agora, essas questões não são dos clubes, não é do West Ham United, não é do Flamengo. É problema do jogador. Eu posso deixar isso bem claro. O clube não tem nada com isso. O clube não tem nada com isso. O Paquetá contratou seus advogados, se defendeu, acabou e seguiu a carreira dele. E agora a mesma coisa o Bruno Henrique. O que está evidente... Os clubes vão escalar os jogadores enquanto eles não estiverem suspensos. Agora, eu acho só que esse assunto deveria ser levantado, Juca, na semana passada, na outra. Aí quando o Bruno Henrique joga e faz um gol, aí começam a falar sobre isso. E não falam sobre o Thiago Maia, que o Internacional põe em campo e não paga. Aí não tem julgamento. O Thiago Maia não foi pago. O Internacional contratou o Alan Rodrigues, por exemplo, para jogar do lado do Thiago, que veio do Argentino Júnior, do Uruguai, titular quarta-feira, e não paga o Thiago Maia. E tentou vender para o Santos com lucro. Então, isso que eu acho interessante, o assunto voltar agora, quando poderíamos falar sobre isso toda a semana. Então, Bruno Henrique, se tiver que ser punido, tem que ser punido, se for o caso, se tiver que ser, ficar contra. Eu me refiro a ele, me refiro a ele como julgado, o indiciado Bruno Henrique. Então, não é só essa semana. Eu só me refiro a ele como o indiciado Bruno Henrique. Agora. Não, eu só me refiro a ele há semanas. O indiciado Bruno Henrique, Porque está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. E a tal história, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. No caso do Paquetá, a família do Paquetá está envolvida no prêmio que ele, na aposta do cartão amarelo que ele recebeu. Então, para mim, é uma decisão para inglês ver na Inglaterra. Aqui no Brasil, empurra-se com a parede, com a barriga, porque é do Flamengo, ou é do Corinthians, ou é do Palmeiras. Se fosse do Goiás, do Vila Nova, do Criciúma, estava ferrado. É só isso que eu estou querendo dizer. E mais, torço para que ele esteja inocente, embora não acredite. Tantos são os indícios que o relacionam com esse cartão e a família dele e o irmão. Só. Mas o contexto do seu comentário foi o torcedor do Internacional, o que tem a ver com isso? Sim, o torcedor do Flamengo tem a ver com o Thiago Maia jogando. O que os torcedores do que vão enfrentar o Corinthians vão ter com o Vitinho jogando? E o Corinthians que não pagou o Ranieri, que deve haver do mundo, e correu segunda-feira para escrever o Vitinho antes do Transferban. O Vessone publicou já a agenda do Transferban do Corinthians. Tem mais duas aí a caminho. Indignado com o que o Corinthians faz, como estou indignado com o Flamengo. É isso, só isso. Eu sei que você fica, eu também fico. A sua é o seguinte, existem diferenças entre os casos dos diferentes jogadores. Tem jogador que confessou, o Bruno Henrique está negando. Agora, é óbvio que está demorando. Pode haver influência do Flamengo? Não sei se tem. Eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho como provar. Agora, pode existir? Pode existir também. Bastidor pode existir. Claro que pode existir. Evidente que pode existir. Agora, esses problemas são dos jogadores. Os jogadores arrumam essas confusões. Aliás, no Flamengo, inclusive, eu soube até que antes até desse acontecimento explodir, essa história, os jogadores já tinham sido orientados com palestras e tal sobre o cuidado com as apostas.
Eu já vi ex-jogador chegar depois do caso do Bruno Henrique e falar assim, mas é a coisa mais normal do mundo você comentar que vai forçar um cartão para não jogar contra o time A, para voltar contra o time B na outra rodada. Não pode mais comentar essas coisas. O jogador de futebol tem que entender que isso virou informação confidencial. Se o técnico combinar com ele, olha, você vai tomar um cartão aqui para não jogar outro jogo, tem que morrer ali. Não pode, nem no confessionário ele pode falar para o padre que vai tomar cartão. Tem que guardar para ele. É isso que tem que ser. Então são certas coisas que o jogador vai ter que aprender também. Agora, o torcedor do Internacional, pois ele também está jogando com o jogador. Não só contra o Flamengo, não. Contra todos os times que o Thiago Maia é escalado e não paga. Ainda tentou vender o Santos. E aí não houve o negócio. Ia ter lucro. É bizarro isso aí. Aí não tem julgamento, não. É um fato concreto. O não pagamento é um fato concreto. Uma infeliz diferença neste caso é que aqui no Brasil, a falta de pagamento não acontece nada. Sim, né? Sem dúvida. E no caso da investigação de apostas, a gente sabe que deve acontecer, que tem que acontecer, que é crime, que vai ser investigado e tal. Infelizmente, no Brasil, a gente tem o caso do Flamengo com o Inter, do Corinthians com o Cuiabá, do Atlético Mineiro com o Paulinho, do Santos com não sei o quê. É um caso que tem um atrás do outro e quando a gente fala, o torcedor fala clubista, não sei o quê. Por que você não falou disso em 2010? Por que você não falou disso em 2005? E aí, nação, mano, eu nunca achei que ia falar isso na vida, mas eu concordo com o Juca Kfouri. O Juca Kfouri tá certo nessa. Por que os jogadores, todos que foram investigados, tiveram que parar de jogar bola, pelo menos até que a investigação fosse concluída? A gente tem exemplos aqui, falaram do Aleph Manga, acho que o próprio apresentador tentou lembrar do Bauerman, que era zagueiro do Santos. Teve muitos jogadores investigados que simplesmente pararam porque tinham provas, tinham prints, tinham conversas que colocavam eles praticamente como culpados de fato. O julgamento ia ocorrer, a investigação ainda estava sendo cursada, mas eles pararam de jogar, foram impedidos até que a investigação e até que o julgamento se concluísse. Por que não acontece o mesmo com o Bruno Henrique? Será que é porque ele joga no Flamengo? Será que é porque ele tá num time que tem muita torcida e tem muita mídia? Tá certo isso daí, cara. Se o Bruno Henrique tá sendo investigado, ele tem que ser tratado como os outros jogadores foram tratados. Ó, é o seguinte, você tá sendo investigado, tem provas aqui que culminam aí para o indiciamento do jogador, então você vai ficar inapto para jogar. É isso. Agora, não acontece por quê? Porque é o Flamengo? Se fosse o Palmeiras também não aconteceria? Se fosse o Corinthians também não aconteceria? Pô, pelo amor de Deus, cara. Aí não tem como levar a justiça brasileira a sério. Exatamente por causa dessas situações. O Bruno Henrique tinha que ser tratado igual aos outros jogadores que em 2023 foram investigados e pararam de jogar. Jogadores tiveram que transferir, Aleph Manga foi pra fora, o Bauer não foi jogar fora. Isso daí é palhaçada. Deixa o torcedor desconfiado da justiça brasileira. Essa é a grande realidade. Mas bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber da tua visão aqui, deixa os comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.